Grande honra para a Casa de Leitura Dias Cortigídel receber o professor, crítico, escritor e ativista Anelito de Oliveira. Eu farei uma breve apresentação formal e depois falarei um pouco sobre a casa e como faremos hoje nossa reunião. O Anelito de Oliveira é pós-doutor em Teoria Literária pela Unicamp, é doutor em Literatura Brasileira pela USP, e mestre em estudos literários pela Universidade Federal de Minas Gerais. Portanto, um peregrino. E hoje, na Casa Dirce. Ele tem pesquisas realizadas de pós-doutoramento em Lisboa, no Porto, no Minho, na Espanha, em Salamanca, e é um dos mais importantes intelectuais brasileiros contemporâneos, que tem uma vastíssima obra como poeta. Ele estará lançando hoje a sua poesia reunida Desforra. Estão todos depois convidados para adquirir o volume lá fora. Entre o volume e o vinho, comprem o volume. E qual é o outro livro, Anelito? Esse é o penúltimo. É de poema também. São poemas também. Mas já está incluído aqui? Alguns. Tá. Além disso, o Anelito tem uma produção muito importante de crítica literária e de crítica cultural, e é para a Casa Dirce, de fato, uma alegria grande e uma honra que você finalmente esteja conosco aqui. Eu quero destacar, agradecer muitíssimo a todos e todas que aqui estão nesta noite chuvosa. Algo que nós estamos fazendo na Casa Dirce agora é que nós não mais transmitimos as nossas atividades ao vivo, como fazíamos durante a pandemia. A ideia é simples: nada substitui o calor humano, o convívio, as ideias que surgem, o afeto pela presença. Mas todo o evento será gravado e daqui a mais ou menos um mês estará disponível no canal do YouTube da Casa Dirce, de modo que os que não estão aqui possam também se beneficiar. Para isso, Anelito, é importante que você fale no microfone. Parece que ele está desligado, mas não está não. É para a gravação. O Anelito ficará à vontade para conversar conosco, depois passaremos para as perguntas, e nas perguntas o Nicolas, que é o nosso doutorando brilhante e trabalha conosco na casa como bolsista, ele passará o microfone. Eu peço só que todos se identifiquem para dialogar com o Anelito. Quero registrar, agradecer muito a presença de todos, registrar a grande honra de receber o cineasta Silvio Bach. Eu sou um imenso admirador da sua obra cinematográfica, de fato uma alegria grande. O senhor mora no Rio? Então vamos convidá-lo para uma atividade na casa. Eu não sabia que o senhor morava no Rio. E registrar a presença da professora Maria Aparecida Salgueiro, que é uma querida amiga, querida colega e importantíssima presidente da casa durante quantos anos, Cida? Quase. Então, Anelito, muito obrigado. O microfone agora é seu. Vamos conversar e depois celebrar. Por favor. Que bom. Muito obrigado, João, pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui. Obrigado a todas e todos, né, que aqui estão. Quero destacar, né, a minha alegria imensa pela presença aqui de Silvio Bach, que é, para mim, uma das maiores referências de um Brasil que precisa acontecer um dia, não é? Um Brasil que realmente nos dignifica, não é? Quero também cumprimentar Margit, não é? Aqui é uma alegria muito grande revê-la. Alguns amigos, né, que eu espero que estejam chegando, né? A fila à chuva acaba causando aí, né, um certo atraso. Não posso deixar, é claro, de cumprimentar a Cida Salgueiro. Muito obrigado, sou seu admirador também de longa data. Um trabalho que você fez aqui importantíssimo, né? Estar no Rio, para mim, é sempre muito motivo assim, de um certo assombro, né? Porque, como eu dizia aqui inicialmente, né, na conversa, eu sempre estive tão perto e tão longe do Rio, né? E também não sei explicar por quê, não é? Eu, claro, não é? Como todos e todas, não é? Pelo campo das letras, tem, não é? Digamos que uma relação, não é? Com o Rio de Janeiro, através da literatura, não é?
a geografia do Rio, o centro do Rio, tudo isso é muito presente, não é? No meu caso, a minha relação com a obra de Cruz e Souza me levou sempre a ter, então, assim, o Rio presente, não é? De um modo assim inquietante, não é? Cruz e Souza, que habitou aqui o bairro do Encantado, né? Então, um subúrbio, né? E a sua obra, é claro, traz essa, digamos que essa implícita, né? Essa dialética aí, centro e periferia, naquele momento. Então, realmente não sei por que, tendo uma vida misturada à literatura, respirando literatura 24 horas por dia, tendo me envolvido com literatura brasileira durante tantos anos, e vou dizer por que agora não me envolvo tanto como me envolvia, não é? Então, nunca estive tantas vezes aqui, talvez esta seja, não é, a terceira ou quarta vez aqui, não é? Um dos momentos em que estive aqui foi exatamente há 20 anos, quando do velório de Wallis Salomão, né, em maio de 2003, aqui na Biblioteca Nacional. Enfim, por tudo isso, eu quero dizer que é para mim motivo de muita alegria mesmo poder estar aqui hoje, no terceiro lançamento, não é, deste livro. Estou vindo de Brasília, onde aconteceu o segundo, anteontem, não é? E no dia 7 passado aconteceu lá em Belo Horizonte o primeiro, não é? Dos lançamentos. Serão 4 inicialmente. O último será em Salvador, dia 23, na Academia de Letras da Bahia. Depois teremos em Lisboa, Porto, Braga, Salamanca, Madrid e Barcelona, não é? Agora em novembro. E aí, enfim, no próximo ano, né, teremos possivelmente alguns lançamentos, né, no Nordeste, aqui no Sul. Enfim, este livro é um livro que apresenta cerca de 70% do que eu produzi aí ao longo dos últimos 35 anos, não é? Eu tive assim um clarão que eu reconheci como algo estranho, não é? Na minha relação com a língua, não é? Não ainda com a linguagem, né? Mas com a língua, né? Nós primeiros entramos, né, na gramática, não é? Para depois instaurarmos, né, a nossa própria gramática, não é? Então, e aí, ali pelos 16 anos, foi o momento em que eu tive esse clarão, assim, né, de que era possível produzir algo diferente com as palavras, era possível organizar as palavras de um modo diferente, não é? Explorar a sonoridade. Nada disso se fez assim por estímulo de dentro de casa. Eu não venho de uma casa letrada, eu venho, enfim, da região, então, do estado de Minas Gerais, que, como se sabe, é uma região marcada mais pela oralidade do que pela escrita, não é? Muito mais marcada pelo mitos, né, do que pelo logos, pelas lendas, portanto, né, por todo digamos que um escopo que é aquele ali, não é, que encontramos na obra de Guimarães Rosa, não é? Então eu venho desse lugar ali, desse corpo estranho, evidentemente, não só na geografia de Minas Gerais, mas na geografia do país, o Brasil profundo, não é? E, na minha infância, então, experienciei essa profundidade a partir de quê? De muita violência, né? De muitas facadas, como eu tentei exprimir, né? Numa narrativa, né? No meu livro de 2018, O Iludido, né? Que é uma coletânea de narrativas, há lá um conto, né? Chamado
enfim, um reci, na verdade, um carape, né? Alguma coisa dessa natureza, né? Não exatamente um conto, né? Em que eu tento, então, dizer esse meu universo de infância marcado pelas facadas, né? Isso efetivamente aconteceu, de repente acordar à noite com um irmão chegando esfaqueado, né? Ali, então, que contexto era aquele? Anos 1970, né? Acordar também com a polícia entrando dentro de casa, à procura de irmão meu, enfim. Eu venho dessa guerra, então, né, bem particular, lembrando o filme lá de João, mas uma particularidade que eu diria, né, que é muito mais assim do Brasil profundo, né, não era algo só meu, né, evidentemente, não é? E isso me formou? Não, isso me deformou, né, muito mais do que me formou. Então eu venho muito mais dessa deformação, não é? Eu apreendi, não é, o Brasil ali nos 15 primeiros anos, que, é claro, né, sempre aquele tempo mais decisivo numa vida, não é? A infância, o início da adolescência. Então, eu aprendi aquele Brasil ali muito bárbaro, né? A experiência da barbárie, que, evidentemente, não era produzida, não é, pelos supostamente bárbaros, né? Quer dizer, na verdade, a barbárie era produzida por aqueles, né, e é sempre, né, aqueles que se dizem os civilizados, né, em nome da ordem, não é? Aquilo que lá no Grande Sertão Zé Bebelo faz com os outros, né? Então, aquele momento em que o sujeito ali, né, diante da possibilidade de Zé Bebelo fazer a lei, né, fala: não, seu Bebelo, não faz a lei em mim, não, né? Fazer a lei exatamente torturar, matar, não é, sacrificar. Ou seja, eu venho, então, desse lugar, e eu sintetizo isso exatamente para dizer que, no momento do clarão, né, se quisermos, da minha epifania, então, aos 16 anos, né, tentando fazer algo diferente com as palavras, eu levei ali uns 2 anos, né, claro, num fértil exercício. De repente, então, né, isso muda completamente a minha história de estudos, né, que é sempre aquela bem comum, né, e era, né, anos 1970, estou falando do período de 1970 a 1985, né, desses 15 anos, então, né, de intensificação da ditadura militar e depois, claro, da reação em forma, então, de uma abertura democrática. E aí, em 1985, então, eu já estava ali, assim, né, meio que sendo levado mesmo para a cena, né, para perceber as coisas, e isso se dava a partir muito de impulsos próprios, de ir para a leitura, né, de ler. Ninguém me estimulou a nada, né, a ler e tudo, quer dizer, mas ir para lá, então, né, para a biblioteca pública, e, enfim, né, ficar me envolvido lá o tempo inteiro. Em 1987, eu passo a viver em Montes Claros, né, a terra de Darcy Ribeiro, de Ciro dos Anjos, de Carlos, não é? Correia Prates, né? O cineasta Carlos Alberto Prates, né? Esse lugar ali, então, eu fico até 1990 ali, que é o momento que eu passo, então, assim, de uma ingenuidade, claro, né? Uma relação muito ingênua com a literatura, a escrita e tudo. E aí chego em 1988, né, quando, então, né, a Constituição brasileira, aí ultrajada cada vez mais, né, essa Constituição, então, sendo ali dia 5 de outubro, né, de 1988, finalmente promulgada, enfim, em meio a todas as aporias, as contradições que sabemos que marcaram aquele processo. E ali, então, em 1988, que é o ano que eu tomo, então, como início dessa produção, tendo deixado o que eu escrevi de fora do que está aqui, não é?
e considerando pouca coisa também que fiz em 1988, 1989, 1990, e aí tem um dado assim que eu gostaria aqui de enfatizar, que é exatamente o longo período que eu sempre levo para escrever, né? Porque, na verdade, assim, nesses 35 anos, eu estive o tempo inteiro, assim, trabalhando, né? Aquilo que eu tive, a boa ambição de fazer uma obra poética, de não fazer poema para namorada, de não fazer poema para o dia da cidade, para o dia de não sei o quê. Então, quer dizer, nunca fiz isso, né? Nunca tive nenhum talento, né? Sempre dava parabéns a quem tinha talento para isso, mas eu não tinha e não fiz, né, isso. Enfim, o que eu trago aqui, então, é um laboratório, né, diria até algo muito assim vinculado, né, assim, pensando assim na terra, né, assim, o que eu trago aqui é o meu arado, né, assim, as coisas que eu fui assim, né, produzindo assim nessa relação muito, eu diria que conturbada com a própria literatura, não é? Então, à medida que eu vou entrando, na verdade, no mundo da literatura, deixo tudo, vou estudar letras, faço esse percurso, né, que João ressaltou aqui. Quer dizer, mas tudo isso foi em razão da poesia. Há uma razão poética, antes de mais nada, nisso, e aí eu preciso dizer qual é o sentido de poesia para mim desde o início, né? Então, claro, de um modo perspectivado, assim, perspectivado de um modo ingênuo, não é? Mas, pouco a pouco, eu creio que eu fui avançando numa consciência sobre a poesia como aquilo que toca no segredo das coisas de um modo mais clínico, não é? Que toca realmente no ponto, não é? Nevrálgico do processo histórico. Não estou dizendo, não quero aqui, né, dizer nada de novo, quer dizer, não é? Na Conferência sobre Lírica e Sociedade de Adorno, ele fala sobre o poeta simbolista Stefan Georg, exatamente como aquele que, no contexto do século XIX, não é? Toca no que aquela sociedade alemã. Não é? Então, o poeta simbolista Georg, que aparentemente não é, estaria lá nas nuvens, não é? Inclusive lá nos seus rituais, em que ele se vestia de Dante, não é? Quer dizer, parecia que era um nefelibata, e aí Adorno, como se sabe, sustenta ali que temos um modo negativo como a poesia se relaciona com a sociedade em Georg, não é? Sendo ali digamos que apresentado, não é, exposto, não é, de modo notável, não é? Ou seja, no meu caso é isso, né? Como que a poesia pode dizer uma verdade que é impossível, que é impossibilitada, que é barrada? Então, ter, digamos que a intuição sobre isso, não é? Evidentemente que, a partir da leitura dos poetas, né, que todo mundo lê, quer dizer, claro que isso é exagero, todo mundo lê Jorge Guillen, não é? Eu me preocupava, por exemplo, né, preciso ler Jorge Guillen aos 17, 18 anos, todo mundo lê Jorge Guillen. Eu me preocupava em ler as coisas de Paulo Valéry, que só passaram a circular, recentemente lançaram aí uma versão do Charme de Valéry, assim, né, com o ousado título de Feitiços, né, bonito, né, mas pouco valeriano, né, assim, na prática, né, quer dizer, no sentido corrente de feitiços, não é? E ainda que a gente pense, né, no fetiche, quer dizer, não que essa liberdade, sim, não é, que a tradução
criativa, né? Precisa exercer, mas para mim que, então, né, ali aos 20 anos, né, 21 anos, convivia com esse repertório, buscava, não é, ali nos simbolistas, não é, de repente os simbolistas que me marcaram muito, e aqueles que estavam, né, numa linha de continuidade, quer dizer, a relação com Guilhem, por exemplo, né, com Jorge Guilhem, tinha a ver exatamente com essa questão da continuidade da poesia pura, dos desdobramentos, que no caso do Brasil nós temos num Dante Milano, por exemplo, né, quer dizer, todo mundo lê Dante Milano, quer dizer, então, o Joaquim Cardoso, enfim, os poetas que, de fato, quer dizer, aí chego a Cruz e Souza, né, que é tão falado, não, mas a leitura mesmo de Cruz e Souza, que, inclusive, né, considere o chamado livro derradeiro, tudo que antecedeu os 2 livros, né, que foram publicados exatamente, então, há 130 anos, estamos, na verdade, 98, 102, 135 anos, né, de Missal e Broquéis, né, que está aqui no colofão, não é, deste livro. Então, este momento é muito importante, João, agradecerei sempre a você, porque aqui, com a publicação de Desforra, celebro os 135 anos, então, de Missal e Broquéis. Nós estamos, enfim, acho que estou aqui, na verdade, citando 1898, 1900, está aqui no colofão, 125 anos, né? Para ser bem exato, 125 e o 135 da abolição, né? Então, de fato, esses 125 anos, né, que é destacado aqui, é evidente que aquilo que veio anteriormente, não é? Lá, ainda no final da década de 1870, as publicações em jornais como a Regeneração, não é? No Moleque, no Colombo, enfim, os jornais abolicionistas, não é? Que contaram com a contribuição de Cruz e Souza, lá no Desterro, aquilo que saiu lá em Tropos e Fantasias, não é? No seu opúsculo, aquilo que o opúsculo com... enfim, Cruz e Souza traz, né, as primeiras publicações, né, com Virgílio Várzea, né, Tropos e Fantasias, claro, com Santos Lostada, Julieta dos Santos, né, tudo isso que a minha tese, no meu período, né, de pesquisa, objetivamente, 2001 a 2006, né, lá na USP, eu procurei trazer, né, o todo da obra. Ou seja, então, Desforra o que eu considero, digamos que, publicável desse processo. E aí eu quero agora compartilhar isso que coloco aqui, a partir de um poema que está aqui, não é? Chamado Segredo de Estado Preto. Eu quero, aqui nessa nossa mini-conferência, não é? Exatamente compartilhar com vocês o que eu entendo por um segredo de Estado preto. Antes, devo dizer que o enfrentamento da questão racial, tal como aparece, não é, no meu processo poético, tem a ver com tudo isso que eu disse aqui, não é? Tudo isso que eu disse aqui é algo que eu poderia sintetizar da seguinte maneira: para que a poesia e a arte em geral, né, possa ser alguma coisa, não é, a mais, para que ela possa, digamos que, ter
ou configurar, não é, uma contribuição ao enfrentamento das questões sociais, políticas, econômicas, culturais, antes de mais nada é preciso que ela, então, se sustente, não é, que ela seja autossustentável do ponto de vista da linguagem, não é? E isso que, é claro, soa como uma gratuidade tantas vezes, não é? E que, portanto, né, para que não seja uma gratuidade, o que eu estou aqui dizendo, eu devo dizer que a linguagem não é um caso de solução de nada. A linguagem não pode, a meu ver, não é, ser percebida como uma solução, mas sim como um problema, não é? Instaurar uma linguagem é dar a ver um problema. Então, e com isso eu quero dizer que a linguagem não é um fim em si mesmo, não é? Toda uma tradição esteticista, então, que compreende que poesia, em especial, é linguagem, a meu ver, é uma tradição que se recusa a tratar a linguagem em sua complexidade, que é, antes de mais nada, de base histórica. Ou seja, o fundamento da complexidade da linguagem é a história. Então, o meu modo de perceber a relação entre a poesia e a questão racial é um modo que passa necessariamente por uma relação no interior da linguagem poética, não é? E nesse interior da linguagem poética, o que eu digamos que procuro traçar, não é? É exatamente a dimensão do segredo, não é? A dimensão do segredo como sendo aquela dimensão em que o sujeito vacila exatamente porque, ao mesmo tempo que ele deve dizer, ele não pode dizer. Então, eu penso que nós temos daí uma tensão, não é? Que é uma tensão entre o ético e o estético. Então, o ético se coloca, no meu ponto de vista, não é? Assim, tratando aqui do repertório ocidental, evidentemente, se coloca na perspectiva de um Critão, não é? Lá em Platão, não é? Que é aquele instante assim, não é, em que Sócrates, não é, está ali esperando a morte, não é, e Critão chega dizendo que ele não deve aceitar a morte, não é? E aí Sócrates pergunta: mas por que, Critão, que eu não devo aceitar a minha condenação à morte? Aí Critão responde: porque o povo está dizendo que você é inocente, não é? Que você é justo. Então, por que você, em outras palavras, por que você não foge? Você não deve aceitar a morte. Aí Sócrates diz: não, eu tenho que aceitar a morte, sim, Critão. Sabe por quê? É um dever, não é? Aceitar a morte, uma vez que eu sabia, em outras palavras, as regras do jogo social, e que a morte, não é? A condenação à morte estava prevista para quem fosse acusado, não é? De mentir, de ser um sofista, de enganar, não é? Então, não me importa a voz do povo, não é? Não me importa o que a maioria, o coletivo está dizendo, eu devo aceitar. Ou seja, a ética passa necessariamente por esse viés, não é? Pelo viés do dever. É o que eu devo fazer, não é o que eu quero fazer, não é o que eu gosto de fazer, não é? Então, não é uma questão para mim de gostar de fazer poesia, de gostar de escrever, não é?
mas sim de dever escrever, pelas razões que são, evidentemente, razões históricas, não são razões que se colocam lá em Marte, lá em Plutão, não são razões que se colocam no nível do além, de digamos que um misterioso utilitário, de um misticismo utilitário. Não, são razões que se colocam no nível da praxis, das ações, não é? Então, de um lado tem isso, essa questão da ética. Do outro lado tem a questão do estético, não é? Que, para mim, é sempre, digamos que, uma questão que torna, não é, a vida mais suportável, não é? À medida que a vida, de fato, se torna insuportável quando digamos que quando a dimensão do prazer é totalmente suprimida, não é? Quando não temos possibilidades, não é? Digamos, de nos alegrarmos, enfim, possibilidade de sonhar, né? Eu acho que passa por aí, não é? De transfigurar, não é? As coisas, né? Ou seja, então o estético pensado de um modo não esteticista, né? Porque o modo esteticista vai, evidentemente, subordinar o estético à classe burguesa, né? Quer dizer, o estético como um patrimônio da burguesia que teria, então, assim, condições de fruir, não é? O estético. Essa domesticação do estético, que é o que se dá no final do século XVIII para cá, evidentemente, não é? E que vai na contramão do que há de potente, não é? De fato, na aesthesis, não é? Na ideia de estético, não é? Então, a potência do estético está no fato de nós percebermos, à la Nietzsche, que um cavalo merece ser abraçado, que um inseto, como aqui num poema, não é? Eu li anteontem em Brasília um poema aqui que trata de um inseto no reflexo da lanterna, não é? Então, é um poema que trata disso, né? Quer dizer, né? Um inseto no reflexo da lanterna, não é? Ou seja, uma árvore, todas as coisas, quer dizer, isso que fundamentalmente o simbolismo, né, acabou por trazer, não é, de um modo extraordinário, e que o impressionismo, evidentemente também, não é, como contraparte, não é, nas artes plásticas, traz, não é? Então, o poema Segredo de Estado Preto, que lerei aqui, é o poema que traz essa dimensão do segredo, daquilo que devo e não devo revelar, não é? Devo e não devo dizer, e que esse poema faz parte aqui da série de poemas chamada O Responsável, que é um título que emerge, inclusive, da poesia. Emerge de Édouard Glissant, do poeta, não é, martinicano, que tem um poema, não é, belíssimo, chamado Le Responsable, que é um poema que trata exatamente, não é, das relações no nível da praxis, não é, do trabalho, em especial, não é? E esse poema é uma metonímia exatamente da situação dos subalternizados, em geral, dos oprimidos, não é? Como Glissant, na sua linguagem obscura, não é? Traz, não é, exatamente essa dimensão da injustiça social, e, é claro, de um modo muito especial, vinculada ao povo negro, não é? Glissant é um poeta que tem, assim, algo que,
digamos que me é muito caro, né, exatamente porque passa por uma compreensão, por exemplo, da africanidade, num mais além das simplificações, não é, ocidentalizantes, não é, no mais além do logocentrismo, do eurocentrismo, isso que é muito risível, né, muito discurso em defesa de África, das africanidades, enfim, porém, não é, discursos que são estruturados pelo ocidentalismo, não é? São logocêntricos, são eurocêntricos, chegam a ser etnocêntricos, são puritanos, não é? Quer dizer, uma defesa, tantas vezes que vemos, de uma perspectiva negritudinista, ainda baseada em Senghor, não é? Que considera que o negro, a negra, tem uma particularidade só dele e que, portanto, pode cometer, inclusive, as atrocidades que o próprio Senghor e outros tantos líderes, não é, africanos e também, não é, afrodescendentes, não é, cometeram e continuam a cometer, não é? Então, eu penso que a sofisticação que marca todo o gesto de Glisson, tanto como criador, quanto como ensaísta, como intelectual, não é? O seu ponto assim limite, não é, de chegar a colocar em xeque a necessidade de tradução, o que me parece assim muito expressivo, porque em janeiro de 1906, voltando à fita da história, José Veríssimo escreve nesta cidade do Rio de Janeiro e publica na sua revista brasileira aquela famosa resenha sobre os últimos sonetos de Cruz e Souza, em que ele diz que, no malogrado poeta preto, como ele chamava Cruz e Souza, não é? O malogrado poeta preto, então, escrevia coisas que ninguém conseguia entender, que nele só se podia ver uma insignificação. E aí que a prova maior disso é que a poesia de Cruz e Souza, José Veríssimo, janeiro de 1906, a prova de que não significava nada é que ela não poderia ser traduzida para outra língua. Que até o recurso de usar, por exemplo, uma frase assim, né, para traduzir o título, enfim, de um poema, não usar exatamente o título, que aquilo também seria impossível em relação a Cruz e Souza. Então, ele até diz assim, tentando ser simpático, ele fala, não é que eu não reconheci desde o início o talento do poeta, é porque a minha sensibilidade é muito desgraçada, né, que eu realmente não consegui ver a grandeza, não é, que Nestor Vitor dizia, não é, que tinha no malogrado poeta preto, não é? Enfim, eu sou um malogrado poeta preto, ainda muito mais malogrado, e com muita honra. E é desse lugar, do malogro, sim, não é, que escrevo, não é? Então, fico muito brincando com essa coisa de lugar de fala, né? Eu sempre digo que eu tenho lugar de vala, não é? Não tenho lugar de fala. Meu lugar de vala é o lugar do abismo, é o buraco, é a lacuna, não é? Essa pretensão a um lugar de fala, para mim, em termos filosóficos, inclusive, é muito inconsistente. Mas eu leio aqui Segredo de Estado Preto. Se há algo que não presta num preto, evidentemente que é sua alma branca, que ele sabe que não é dele, que ele sabe que é do branco, que ele sabe que só pode ser branca, que ele sabe que o domina completamente. Se há algo que um preto digno gostaria de fazer na vida, evidentemente que é
arrancar a alma branca de dentro de si, lá de onde ele também finge que existe alma, do seu interior civilizado, e estraçalhá-la, pedaço por pedaço, e depois atirar esses pedaços delicadamente como ossos para cachorros e cadelas racistas nas igrejas, nos palácios, nos estádios. Mas um preto digno sabe que a ideia de que porta uma alma e branca é seu atestado de humanidade. Mas ele sabe que está entre autoproclamados humanos porque acreditam que ele tem uma alma e branca. Tão branca como a alma dos seus senhores e sinhás, criaturas perfeitas de um Deus branco, bom, belo, justo. Um preto digno sabe que não se pertence, sabe que mente para o mundo branco para sobreviver. Um preto digno sabe muito bem por que preto não presta, e se indigna. Há, então, um segredo, não é, que, evidentemente, é constitutivo, não é? É estruturante da vida social, que é, como sabemos, um segredo de Estado, né? Então, a nossa vida social é uma vida que consiste em manter esse segredo, né? Quando pensamos assim na própria organização do Estado, em termos ocidentais, então nós temos um momento, não é, decisivo ali no Renascimento, que Jacob Burckhardt, né, trabalhou muito bem, não é, que é esse Estado pensado como um indivíduo. É evidente que a figura do indivíduo, não é, a individualidade é uma produção da modernidade. Antes do século XV, e até, na verdade, no meados do século XVI, não havia, não é, essa dimensão da individualidade como passou a haver precisamente, não é assim, a partir do século XVIII, e a isso se vincula, entre outras coisas, a literatura, não é? Claro, né? Então, e aí quando pensamos então nessa organização do Estado, em termos ocidentais, né, nós temos a figura do príncipe, não é assim? Então, a figura estética, né, a beleza e tudo, como sendo decisiva nesse processo, como sabemos, né? E o príncipe então, a cristalização da dimensão política em termos estéticos, não é? Então, ou seja, a estética é digamos que o ponto alto, não é? Da dimensão política, não é? Desde então, assim, então, né, de maneira bem em rápidas pinceladas, o que nós temos ao longo aí de 5 séculos, né,
é exatamente, então, essa ideia do Estado como aquilo que, sim, devemos preservar, até porque, não é, nós temos, porque isso, né, porque fomos e somos, né, produzidos, né, para isso. Né? Então, quem somos nós para colocar o Estado em questão? No recorte que aqui me interessa, não é, especialmente, que é exatamente o do colonialismo, né, sem esse recorte, se não fizermos esse recorte, nós não podemos colocar a questão negra, a questão racial, de um modo que seja, antes de mais nada, histórico, não é? E que seja, mais ainda, intelectualmente honesto, né? Porque aí nós estaremos honestos, porque aí nós estaremos falando do todo societário e não apenas de alguns grupos, né? Então é a questão que eu sempre coloquei e coloco, não é? Quem disse que o racismo, não é, no Brasil e por toda parte, mas no Brasil é uma questão dos negros, né? E negras, da comunidade negra? Na verdade, o racismo é uma questão da sociedade brasileira e é claro que qualquer particularização dessa questão e qualquer reivindicação que se faça, né, a partir disso aí, não é, de um exclusivismo, claro que isso é um certo crime de lesa honestidade histórica, não é? Então, assim, trazer a questão do colonialismo é fundamental, não é, quando falamos de racismo. E aí, o que o colonialismo faz em termos do Estado brasileiro? Quer dizer, nós temos um Estado colonialista e é fácil perceber isso quando o Estado que se configura no Brasil a meu ver, um estado de mal-estar racial, em que o mal-estar, não é, digamos, nesse modo de civilização aqui, não é produtivo para esse Estado que temos, não é? Então, desde digamos, do seu momento decisivo, né, se pegamos, então, 1822, independência, 1824, especialmente, então, a primeira Carta Constitucional, a exclusão, então, dos negros, dos indígenas, quer dizer, um Estado que exclui o tempo inteiro. Quando vemos, por exemplo, 40 anos depois, não é, de o estado de bem-estar social aparecer na Europa, então, na Alemanha, já da década de 1880, não é? E ter ali sua grande produtividade na Suíça. A Suíça que está sempre aí. Outro dia, um economista alemão disse que o Brasil pode vir a ser uma Suíça, não é? E muita gente achou isso uma novidade, acha e tudo, né? Mas André Rebouças dizia isso lá, que poderia, sim, ser uma Suíça, mas tem que fazer reforma agrária já, né? Agora. Sempre digo, por que o Movimento Sem Terra não elege Rebouças como seu patrono, né? Porque ele dizia que a abolição sem reforma agrária seria uma obra inconclusa, e foi. Ou seja, então, é simples, né? Para transformar o Brasil numa Suíça, tem que fazer reforma agrária. Rebouças escreve: quem possui a terra, possui o homem. Quer dizer, na lógica desse Estado, em que a questão é possuir o homem, é mandar nos pretos, nas pretas, nos indígenas, não é? Então, aqui o mundo pode acabar, não é? Que a questão da terra, da propriedade, jamais será colocada em termos minimamente humanitários, não é? Era a grande utopia de Rebouças, realmente era essa aí, de dizer, não, mas vamos dizer ao escravocrata que ele está sendo desumano, vamos apelar para a piedade dele. Quer dizer, como que o inferno de Rebouças, toda a angústia dele, né, deu no que deu, como que ele se configura como cortesão da desgraça, na expressão de Carolina Nabuco, né? Ele se fez cortesão da desgraça. O meu pai até ficou muito comovido com Rebouças, meu pai não entendeu. Ela escreve isso lá na apresentação das obras completas do pai, na edição do Progresso, né, lá.
de 54, né? Salvo engano. Mas a questão que quero aqui compartilhar de maneira mais sintética é exatamente que o segredo de Estado no Brasil, não é? É um segredo que consiste, então, em manter, nos dias republicanos, especialmente, não é, essa aparência de que as coisas estão resolvidas. A República é harmoniosa, não é? Harmoniza no Brasil um conteúdo, não é? Quer dizer, é uma forma harmoniosa para um conteúdo que permanece escravagista, não é? Então, nós temos na República, no nosso projeto, no nosso republicanismo, exatamente, não é, esse segredo, não é? O Estado republicano mantém o segredo que é esse de fundamentalmente ser um estado de mal-estar racial, e não se pode revelar esse segredo, não é? Porque senão a casa cai, não é? A República cai, não é? Os golpes e contragolpes, não é? Realmente são demonstrações, antes de mais nada, da fragilidade, é claro, desse projeto republicano. E, indo ao poema, o segredo de Estado Preto é exatamente nesse sentido de que nós, pretos e pretas, acabamos por incorporar o segredo de Estado. Nós somos, assim, exemplos, por exemplo, de cordialidade, não é? De resignação, não é? Nós somos exemplos, e é difícil, né, formular essa crítica, porque há todo, quer dizer, temos a necessidade da crítica, não é, em relação à crítica interna, não é, da própria comunidade negra, não é? Porém, sempre fica aquela mal-estar, sempre gera um certo mal-estar, exatamente porque o discurso, não é, hegemônico é aquilo, não, mas isso está diluindo, não é, o movimento, enfim, nós nem avançamos, vamos só elogiar todos, enfim, tudo que fizermos e tudo isso. Quer dizer, isso dificulta, portanto, né, o avanço, não é, em termos de direitos sociais, direitos humanos, direitos culturais, não é? Nós não superamos, por exemplo, né, essa dimensão epidérmica sobre o racismo. Neste exato momento, né, de uns anos para cá, digo exato momento, nós vemos policiais, não é, que acabam por cometer aí atrocidades e citam o racismo como sendo estrutural. Quer dizer, isso ocorreu precisamente há uns 2 anos, quando lá na Bahia, numa das muitas cenas, então, assim, de agressão a negros e negras, não é? E aí, de repente, um policial, ao ser, não é, afrontado, né, assim, né, acusado de racismo, diz: não, que é isso, o racismo é estrutural, né? Quer dizer, ou seja, o conceito de racismo estrutural tem sido usado de maneira abusiva por muitos racistas. Ou seja, há um problema aí em relação, então, a esse conceito que me parece, não é, que passa por essa questão aqui de uma preservação do segredo, não é, do segredo de Estado, não é, que é preservado pelo povo preto, assim, né, e passa a ser, então, um segredo de Estado preto. Nós temos um processo aí de mimetização, então, de uma perspectiva de Estado. Quer dizer, nós temos, enfim, aqueles que têm razão de sobra, sem dúvida nenhuma,
para preservar o segredo desse estado de mal-estar racial que está aí. Mas quando nós vemos, então, na praxis, nas ações, né, no plano das ações do próprio povo negro, a preservação, não é, sob a forma de silêncio, de autonegação, não é? Enfim, de toda e até de afroconveniência, né? Quer dizer, nós temos então essa situação aí que o poema procura enunciar como sendo a de um segredo de Estado preto. Eu gostaria de finalizar aqui, voltando para a literatura, trazendo uma questão que, no campo de letras, especialmente dos estudos literários, e mais ainda de literatura brasileira, é uma questão chave, que é quando Antônio Cândido, não é, em Literatura e Sociedade, traz a relação, formula, não é, ali exatamente como que a literatura se relaciona com a sociedade. Aí nós temos um ponto de vista ali, segundo o qual, não é, a obra literária bem faturada, não é, para usar a palavra do mestre, é aquela que internaliza, não é, as questões sociais, não é? Então, que transforma o externo em interno, né, de tal modo que, num livro como Senhora, não é, nós temos ali Alencar, então, não é, internalizando a questão do capital, né? Então, ali naquela compra ali de um marido, não é, na trama que temos ali, não é? Então, toda a estrutura ali não é, do resgate, enfim, não, os próprios títulos ali, não é? E que configuraria, então, na obra, a internalização do externo, não é? Agora, me parece que uma questão importante, quando falamos de literatura afro-brasileira, então, citando alguns autores, não é? Eu tomaria aquele que foi um dos autores sobre os quais eu refleti inicialmente, Domingos Caldas Barbosa, depois a minha reflexão sobre Luiz Gama, também o meu texto sobre Machado de Assis, depois, claro, Cruz e Souza, na sequência, Tobias Barreto, também foi o caso de Lima Barreto, mais recentemente, Mário de Andrade, Conceição Evaristo, Adão Ventura. Então, esse recorte, especialmente, que considero aqui. O que nós encontramos é algo que vai além, nesses autores, não é, de uma internalização do externo. Nós encontramos um movimento de exteriorização do interno, não é? Então, como que a fatura da obra, pegando um caso assim emblemático, então, de Lima Barreto, não é? Exatamente, não é? A fatura consiste exatamente em trazer, não é, à tona aquilo que é o interno, né, que constitui o interno. Então, tomemos as recordações, né, do escrivão Isaías Caminha. A questão ali é de uma sagacidade fenomenológica extraordinária, não é? Em que, então, sagacidade, por quê? Porque há uma fenomenologia investida ali também, né? Não se trata de partir das aparências, né, para chegar às essências. Trata-se de partir das essências para chegar às aparências. Em que sentido? Então, nós já encontramos ali aquele movimento assim, né, irônico, no sentido assim, do estudo. Quer dizer, não, meu pai dizia que era necessário estudar, não é? Que estudando, não é, eu conseguiria avançar na vida e tudo. Então, vejamos que
isso que faz parte, então, de uma... Isso que é um dado importante nessa lógica desse Estado que nós temos, por exemplo, né? Então, você tem que ter alto desempenho, você tem que se dedicar aos estudos, não é? E você será reconhecido pelo seu mérito. Então, a meritocracia, que é uma contraparte, por exemplo, da democracia racial, nós estamos falando de anos 1930, então, nós vamos implementar aqui o estado de bem-estar social. Então, num estado de bem-estar social, o Estado funciona a partir de uma perspectiva de mérito. Vamos abrir concursos públicos e aí os que têm mérito serão aprovados. Não é? No entanto, a exclusão de negros e negras, de indígenas, enfim, mas o foco aqui são os negros, né, a comunidade negra, essa exclusão permanece. Não é? Então, temos mais recentemente o trabalho extraordinário de Cida Bento, não é? O Pacto da Branquitude, exatamente mostrando como que, no momento de um processo seletivo, né, nós temos ali a prática de uma teoria racista que já está internalizada. Não é? A questão não é incluir, é excluir, não é? Do Estado. Não é? E excluindo, não é? Se mantém, então, não é? Por exemplo, o poder, não é? Que funciona sempre à base de uma promessa, né? Quer dizer, então, a religião comparece aí, evidentemente, não é? Quer dizer, não é de agora, não é desde sempre, né? Ou seja, há toda essa dimensão aí de uma resignação, né? Que se espera, o Estado espera, então, que as pessoas se resignem, não é? Aceitem, mas, enfim, então, trazer essa essência, esses autores que eu cito, quer dizer, claro, o caso de Cruz e Souza, por exemplo, que é emblemático, que é trazer toda aquela turbulência interior e aí nos dá uma dimensão do fora, não é? Traz o dentro, quer dizer, como um grande impulso, né, para que nós vejamos aquilo que está lá fora. Há um texto de Cruz, do início, né, que saiu aqui no Cidade do Rio, em 1891, dos textos que ele não incluiu, inclusive, em Missal, que ele excluiu, que é o texto O Mar, não é? Um poema em prosa. E esse poema, que eu analiso da minha tese, não é? É um poema belíssimo, né, que deveria ter sido incluído, né, lá em Missal, mas o poeta é altamente rigoroso, né? E lá nós temos exatamente uma situação que é aquela em que o poeta procura trazer uma outra dimensão do mar, não é, à tona. Que seria exatamente assim, o mar não como força, não é, mas sim como fragilidade, não é? Quer dizer, me lembro que começa basicamente assim, né? Lá está o mar, o grande encarcerado, né? Aí nós temos aquilo que eu chamo até dos deíticos idênticos, né? Esse lá e cá, né? Porque nessa prosa, né, que é de uma potência poética extraordinária, né? Lá está o mar, o grande encarcerado. Vejam, não é? Lá, cá, não é? Onde que está o mar? De tal forma, não é? Lá está o mar, o grande encarcerado. Então você tem lá está o mar, o grande encarcerado, de tal modo que esse lá inicial repercute lá no cá. Não é? Os deíticos, que são as palavras, né, que indicam exatamente o lugar. Então, nós nos perguntamos, onde está o mar? Então, a pergunta para Antônio Cândido, como que se dá aqui a internalização do externo? Porque o que nos parece é que há aqui uma exteriorização do interno. Então, há, no mínimo, aí um lastro, né, para a superação de uma sociologia ainda positivista, por mais que tenha sido simpático o gesto do mestre, mas o mestre trabalhava com a noção de sistema literário, como se sabe, né? Tem que ter autor, obra e leitor.
o mestre não levava em conta toda a potência de oralidade, não é, que é o que marca Cruz e Souza. Cruz é para ser ouvido e não para ser lido, não é isso? Então, e isso é coisa, evidentemente, da comunidade negra, da comunidade indígena, e que passa a ser de todos nós, todo o nosso background fônico, né? Não é? Como que nós revertemos o grafocentrismo em nome, então, não é, de um devir, no mínimo, fonocêntrico, não é? Mas isso, né, nós precisamos de muita luta para afirmar isso, a dignidade disso, não é? Enfim, então, com esse exemplo aqui, eu fecho exatamente esse tipo de questão, porque é aí que está o tensionamento, como eu dizia, entre aquilo que eu devo dizer, o plano da ética, não é? E aquilo que eu, digamos que, gostaria de fazer, não é? O poema é sempre um fazer, não é? A arte é um fazer, não é? Um artefato, não é? Uma produção, não é? Mas nós temos uma tensão aí nessa produção, não é? Que vem a ser a contribuição, não é? Dessa produção. Eu estou aqui nomeando, de certo modo, né, meus precursores, não é? Então, estou inventando também, né, nietzscheanamente, esses meus precursores, né, não tem uma relação reflexa, né, com quer dizer, claro, sempre questão muito mais da fuga, né, uma arte da fuga aqui. Isso aqui, 7 trabalhos apenas foram publicados, muitos foram barrados dentro do nosso sistema editorial, que reproduz, não é, exatamente o nosso estado de coisas, não é? Então, a ideia de desforra é exatamente com toda a gama de sentidos. Silviano me dá aqui a honra do prefácio, não é? Que tem como título A Força e a Graça, não é? E aí Silviano fala das duas origens etimológicas, exatamente, da palavra desforra, uma à esquerda do Mediterrâneo e outra à direita do Mediterrâneo. Como que na palavra desforra, então, né, no verbo desforrar, nós temos uma junção de Oriente e Ocidente, não é? De África e Europa, não é? Em especial, não é? Então, desforra muito nesse sentido da reparação também, da recuperação, no sentido, sim, de uma atitude que é antirracista, né? Então, penso que esse meu gesto, independente assim de temáticas, né, das muitas, digamos que, dos muitos assuntos aqui, né, eu creio que o que está sempre em questão é a situação do sujeito barrado, do sujeito emparedado, do sujeito lançado à vala, não é? Do sujeito que não tem uma relação harmoniosa, antes de mais nada, com a própria linguagem, não é? E que reconhece, não é, a dignidade do seu gesto exatamente na exposição, digamos, dos ruídos, né, desse processo. Muito obrigado pela audição, pela presença. João, estou aqui solitário, João. Temos espaço para algumas perguntas. Se você... E depois vamos naturalmente celebrar o nome da Silvinha e o poeta assinará os livros que todos vocês compraram. Com muito prazer, João. Silvio, que ousadia minha, né? Ficar falando assim diante de você, cara. Faça uma pergunta aí. Faça uma pergunta. Por que será, ou por que seria
E a comunidade afrodescendente desterra Cruz e Souza. Porque ele é apagado, porque ele é cancelado. Quando são enumerados os grandes heróis antirracistas brasileiros, especialmente os negros e as negras, intelectuais, desde o século XIX, que muitos deram a própria vida, Cruz e Souza jamais é lembrado. Eu faço essa pergunta, entre pergunta e afirmação, porque o meu próprio filme, Cruz e Souza, o Poeta do Desterro, passa por esse quesito de dificuldade de ser exibido, dificuldade de ser veiculado, né? E sempre eu sinto um ranço de apagamento, como você mesmo de colocá-la na vala, é como se colocasse o filme na vala. Ele não merece. O filme é demais. E pelo fato, inclusive, de eu ser branco, ter olho azul, ser filho de judeu e alemã, e ter me apaixonado perdidamente por Cruz e Souza, por tudo isso que você já escreveu sobre, e que eu descobri, entre outras coisas, que uma certa falta, uma certa ausência de recepção efetiva de Cruz e Souza e do filme, é que o Cruz e Souza, a meu ver, ele toca na ferida mais aguda do racismo, que é onde o Cruz e Souza interpreta a dor que é ser preto no Brasil. Não só no Brasil, mas no mundo. É uma dor. Eu me lembro que quando fizemos a pré-estreia do Cruz e Souza no Cine Odeon, casa lotada, as pessoas vieram me falar e me cumprimentar às lágrimas. E eu pensei comigo que o filme, inclusive o distribuidor, a Rio Filme, disse: esse filme vai explodir de bilheteria. Porque só no eixo Rio-São Paulo tem 500 mil negros de classe média, média alta, e que vão ver esse filme, que vão ao cinema. E, no entanto, o filme foi um fracasso. Justamente porque os primeiros espectadores viram que o filme toca num assunto chave. A dor que é ser preto no Brasil. A dor que é ser preto. E isso ninguém fez tão profundamente, tão arraigadamente quanto Cruz e Souza. Então, você teria uma explicação para essa exclusão do Cruz e Souza, seja como poeta, seja como personagem de um filme? Sem dúvida nenhuma que essa relação com Cruz e Souza, Silvio, é uma das questões mais complexas da cultura brasileira e, em especial, da literatura brasileira, e que, por isso mesmo, não é uma metáfora, não é? Essa relação, né? Essa relação difícil, é uma metáfora da relação difícil que a sociedade brasileira tem consigo mesma, não é? Da dificuldade dessa sociedade de se ver no espelho, não é? De se enfrentar, de assumir os seus problemas, não é? Eu me lembro, como me esquecer, não é? De uma das cenas do seu filme, que é exatamente aquela em que Cruz e Souza, representado de maneira sublime por Cadu Carneiro, fala o assinalado diante do espelho, não é?
e repete, e fala a sagacidade do diretor, enfim. Difícil falar isso, né, Silvio? Ainda mais diante de você, eu não preciso falar isso, né? Todo mundo sabe, mas, por outro lado, eu me vejo, né, assim, também eu me sinto obrigado a falar isso, né? Porque é uma contribuição tão grande que você nos dá ali numa cena, aquela, não é? Então, de um personagem que fala diante do espelho até sangrar, não é? E repete, não é? Tu és o louco da imortal loucura, o louco da loucura mais suprema, a terra é sempre a tua negra algema, prende-te nela a extrema desventura. Né? E, assim, o modo como você, não é, constrói, não é, aquela cena, enfim, é de um mestre, dos mestres, né, que você é, claro que é. E ali eu creio que nós temos assim uma representação tensa, não é? Naquela cena, dessa complexidade que é da sociedade brasileira. Eu penso que o que Cruz e Souza nos traz é algo que, no nosso sistema literário, foi evitado, assim, que aí nós entramos na questão da valoração, né? A questão do valor, que é uma das mais complexas, evidentemente, e volto a dizer assim volto a dialogar com Antônio Cândido, porque sabemos que Antônio Cândido desempenha um papel na historiografia literária que é decisivo nesse processo de valoração da produção literária brasileira, não é? Então ali é um marco, não é, com formação da literatura brasileira. Ele coloca ali um paradigma que está vivo e estará certamente por muito tempo vivo na área de letras no Brasil e influenciando outras áreas. Quer dizer, a influência da obra de Cândido, até pelo fato, né, de ser um sociólogo, de ter vindo e também, né, de estar vinculado a todo um momento, né, ser um dos grandes nomes, né, de um momento de organização da área de letras no país, né, das humanidades, uma contribuição importantíssima. Mas o que nós temos, não é? E que eu já chamei até quando Cândido faleceu, num pequeno artigo, eu trouxe assim à tona um pouco da infância alemã dele para tentar assim fazer uma referência a esse método dele, né? Quer dizer, a questão da formação dele, por exemplo, né, se explica à luz do conceito de Bildung, né, lá dos alemães, né? Então, realmente assim, não é? E Antônio Cândido parte de uma perspectiva que é a da edificação. O que é edificante em termos da produção literária? Cruz e Souza, assim como os simbolistas em geral, para ele, não seriam exemplos assim, não seriam edificantes, de uma nação, daí de uma literatura que tem uma relação íntima com o projeto de nação no Brasil. Quer dizer, isso é muito complexo, isso não foi sequer ainda colocado em questão, Lamentavelmente, eu até disse inicialmente que eu ando, assim, digamos que eu ando em confronto com a minha própria área, então, assim, de literatura brasileira, um confronto que, para mim, já está resolvido. Eu penso que, enquanto campo disciplinar, literatura brasileira realmente já não tem validade
para uma perspectiva epistemológica do Sul, né? Essa que precisamos fomentar em contraposição à perspectiva epistemológica do Norte. Em outras palavras, eu quero dizer que para o enfrentamento do colonialismo e mais ainda do imperialismo, a noção de literatura brasileira é muito restritiva, porque ela está fundamentalmente vinculada com o projeto de nação brasileira. Então, quando esse projeto chega a esse ponto, eu abro aqui com uma nota do autor dizendo que esse é o fim desde o início, né? Por quê? E disse, né, e me disseram já, não, mas isso é marketing. Não, não é marketing, não é? Na verdade, aqui acaba, como lá em Riobaldo, né, lá no Grande Sertão, aqui a história acaba. Eu não tenho nenhum projeto mais de publicar livros de poesia. Eu reuni isso aqui como um testamento também do meu tempo, de alguém que, na minha geração, procurou levar muito a sério esse ofício do verso, não é? E que, então, dou por encerrado exatamente esse processo, porque não compartilho dessa ideia de literatura universal brasileira, que é, a meu ver, o que nós temos aí, não é? Colocado de modo hegemônico no Brasil. Estou dizendo universal em relação à perspectiva religiosa mesmo, não é? Essa perspectiva, então, de um universal que, como se sabe, né, esse conceito é fundamentalmente vinculado ao catolicismo, né? Ser católico é ser universal, não é? Isso exclui, por exemplo, assim, quando falamos de... pensamos no conceito de banto, por exemplo, né? Gente, né? Quer dizer, pessoas em geral. Quer dizer, quando um José Craveirinha, então, lá de Moçambique, escreve "eu sou um poeta gente", não é? Eu acho que ele tem ali exatamente uma dissonância em relação a esse católico enquanto católicos, não é? Em grego, universal, não é? Ou seja, o caso de Cruz e Souza é que Cruz e Souza, do meu ponto de vista, não é um poeta restrito à literatura brasileira, não é? É um poeta supranacional, é um poeta que, desde o início, né, como intelectual combativo que foi, escreveu, como você conhece, o abolicionismo, que Iaponã Soares, né, coligiu lá nos Dispersos, né, e, naquele pequeno texto, teve a sagacidade, pouco tempo antes, né, de 1888, teve a sagacidade de tocar naquilo que era, em outras palavras, a maneira dele era a alienação do negro. Cruz e Souza nunca foi paternalista em relação ao negro. Podemos generalizar, não é? Cruz e Souza não fazia média com ninguém, não é? Nós sabemos disso, né? Cruz e Souza não era, digamos que, vocacionado para isso que nós sabemos que, no campo literário que se forma no Brasil, não é? Também marcado por relações cordiais, não é? Claro, tudo é de coração, né? Córdios, né? Então, esse campo, então, acaba sendo muito perverso com um Cruz e Souza, né, já naquele momento, não é, que não compartilhava daqueles pontos de vista. Não se trata, de modo nenhum, de tocar numa pessoa, não é da ordem da pessoa, é da ordem do coletivo, do sujeito coletivo, não é? Que é apenas, digamos que, atualizado por pessoas. Então, não se trata, por exemplo, para mim, nunca foi o caso opor Cruz e Souza e Machado, né? Para mim, a questão assim, fundamental não era essa, e não é essa, não é? Na verdade, nós temos sujeitos coletivos, quer dizer, o próprio Cruz e Souza não andava sozinho, né?
Quer dizer, aqui na Rua do Ouvidor, temos na biografia lá de Raimundo Magalhães, um momento dele, quer dizer, há dois momentos, um dele com B. Lopes, né, em que, olhando, então, a movimentação da Rua do Ouvidor, enfim, Olavo Bilac, por ali, todo mundo, né, e aí Bernardino Lopes, né, o B. Lopes, né, teria feito um movimento no sentido de ir até aquela entourage, né, e Cruz e Souza o teria detido, dizendo: eu não me envolvo com essa gente. O mesmo Cruz e Souza teria feito, né, em relação a Alfonso de Guimarães, né, que também, transitando aqui pelo centro, né, teria tido assim, impulsos, né, de se envolver, e Cruz e Souza, então, o teria detido. Assim, né? Ou seja, sabemos que, então, a valorização de Cruz e Souza passa necessariamente por uma coragem até, não é, de colocar esse projeto de nação em curso, em discussão, em questão. A literatura não é nada, digamos que não é nada, sabemos disso, né, mas é preciso acentuar isso, né, que a literatura não é nada de gratuito numa sociedade, não é, que as artes não são, evidentemente, não é? Mas tem algo assim que mostra a gravidade maior da literatura, que é a perspectiva econômica, não é? Então, o livro de Pascal e Casanova, não é, A República Mundial das Letras, ao lidar exatamente, né, com essa perspectiva da bolsa de valores literários, não é? Quer dizer, aprofundando, então, a noção de campo de Pierre Bourdieu, que é uma noção que nos faz, tudo isso que eu estou dizendo, quando eu tento sair do círculo de Cândido, né, é exatamente pensando, em vez de sistema literário, pensar em campo literário. E o campo literário é bem mais amplo, não é? Isso explica porque, por exemplo, a Academia de Letras não é lugar de escritores apenas. Isso explica porque Nabucco chega para Machado e fala: não, temos que seguir, evidentemente, o modelo da Academia Francesa e ter aqui personalidades, né? É para dar sustentação à instituição, não é? A academia, então, não é só para escritores. Ou seja, no campo, nós temos uma complexidade que vai desde a escola, não é? Passando pela gráfica, pela distribuição, até chegar na Flip, até agora, né? Então, até passando pelos críticos, naturalmente, não é? Não é? Toda uma complexidade que nós encontramos no campo literário, que o sistema literário, o conceito de sistema literário de Antônio Cândido, acaba por abreviar, não é? De certo modo, o sistema é bastante idealizado, não é? É uma noção, não é? Investida de um certo idealismo, não é? E aí eu creio que a valorização da obra de Cruz e Souza passa necessariamente pela explicitação da complexidade de um campo literário emergente, não é? Um campo literário em que, evidentemente, não bastava ter talento. Quer dizer, é terrível quando o texto de Eliot, ainda, Tradição e Talento Individual, ainda move os cursos de teoria literária, em pleno 2023. Né? Nós temos aí os jovens entrando nos cursos, e, em teoria, ainda se coloca ali um texto como aquele, que sabemos, assim, né, é um texto muito, digamos que, interessado, não é? De fato, é um texto interessado em reduzir a literatura aos eleitos, não é?
um texto, enfim, como tudo ali, né, da turma, né, Pound, né, não é tão diferente, claro que não. Havia, então, né, realmente esse projeto, assim, né, claro, né, deles, né, de reduzir a literatura àqueles que tinham, então, ali atribuições, atributos, né, de excelência, não é? Então, eu penso, Silvio, para fechar, que, infelizmente, não é, Cruz de Souza permanece como aquele mal lido, pouco lido, mal lido. É preciso fazer o grande debate sobre Cruz de Souza, não é? Creio que a principal agência hoje, quando nós não temos mais crítica literária, exatamente em razão dos influxos neoliberais, não é? Das negociações que se tornaram mais importantes que os embates, né? Os conflitos, né? Na cena, e aí nós temos as feiras literárias como as grandes agências, não é? De valorização de autores e obras. E aí penso que a Flip, por exemplo, né, se trouxesse Cruz de Souza, nos daria a oportunidade de abrir debate sobre o Brasil de agora, sobre esse projeto republicano. Quer dizer, basta um texto como Emparedado, né, para nos colocar em xeque, né? Basta Emparedado, não é? Para colocar esse projeto que está aí, né, o fascismo, não é? Em questão, não é? Que, na verdade, assim, eu acho que querer derrotar o fascismo mantendo esse republicanismo escravagista, não é? É algo, no mínimo, digamos que superficial, né? Uma percepção superficial da história. O nosso republicanismo é fascistoide, sim, não é? Então, Pessoal, agradecemos a todos e todas que compareceram e convidamos vocês para um coquetel de fora. Muito obrigado. Eu que agradeço.